boa noite, internautas de todas as partes do Brasil e do mundo. Nós estamos começando nessa terça-feira mais um programa Conexão Show. E que prazer estar em mais uma noite com você, nessa terça-feira exclusiva, que se registre, hoje é dia 9 de novembro. E nós estamos aqui, trazendo para você um bate-papo esperto, um bate-papo especial, com algumas personalidades convidadas do programa também que vai estar requintado com música, tá certo? Internauta, faça o seguinte, mande o seu e-mail de qualquer lugar do Brasil, mande o seu e-mail, fale como é que está a sua cidade, como é que está o ambiente por aí, como é que está o clima. Nós estamos apenas começando mais um programa Conexão Show. E o Atevaldo Leitão já está a postos ali aguardando seu e-mail e eu chamo o Atevaldo Leitão. Boa noite, Atevaldo. Boa noite, Dantas Zucchilove, boa noite, Ivan Brasil, boa noite, Gilson Menezes, nosso vice-prefeito de Diadema. Gilson Menezes que, Dantas, você não sabe disso, tá? Mas Gilson Menezes foi o primeiro prefeito do PT no Brasil. Você vê que é importante. Hoje é vice-prefeito da nossa cidade, já foi prefeito 2 vezes. E nós temos uns assuntos aí bem interessantes para o povo de Diadema. Tá certo. E a frase do dia, né, Dantas? E a frase do dia, pode falar. Não tente entender o ser humano. Lembre-se, o ser humano é um ser muito complicado, pois a única forma de entender o ser humano é juntar-se a ele. Quem sabe se futuramente você não será um ser humano. Tá certo. Atevaldo Leitão sempre filosofando aqui no programa Conexão Show. Bom, recebendo aqui os nossos convidados, eu quero cumprimentar ao vice-prefeito de Diadema, Gilson Menezes, por ter aceito o convite, ao Ivan Brasil. Boa noite, Ivan. Boa noite, Atevaldo Leitão. Boa noite, Dantas. Boa noite, vice-prefeito. Aliás, a carreira é longa, viu? Prefeito, deputado, vice-prefeito e outras coisas. É uma história. Bom, olha, mais uma vez eu gostaria de parabenizar, porque realmente o seu trabalho, o seu programa realmente é muito bom, viu? Eu preciso sempre estar contando com você, a propósito. Bom, internauta, hoje nós fizemos questão de trazer aqui uma personalidade da política da cidade de Diadema. É uma personalidade da política do Partido dos Trabalhadores Brasileiro, porque eu acho que dentro da sua história ele vai contar alguns trechos da sua vida política, e por isso nós convidamos aqui o vice-prefeito da cidade de Diadema, e como lembrou muito bem, e como matou essa curiosidade o Atevaldo Leitão, primeiro prefeito pelo PT do Brasil. Gilson Menezes, boa noite. Boa noite, Dantas. Boa noite, Atevaldo. Boa noite, Ivan Brasil. E todos os internautas. Também meu abraço, meu boa noite. Gilson, olha, é um prazer imenso ter aqui no programa toda essa sua estrutura, você em si, e eu queria começar lembrando o seguinte, como nós vamos falar exatamente de política, por ser político, essas semanas que se passaram, eu estava pensando isso no caminho hoje, e houve um começo de polêmica como o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse numa entrevista à Folha de São Paulo, que para governar é preciso se aliar, inclusive citou Jesus Cristo, acho que você deve ter visto isso. Sim. Gilson Menezes, a pessoa do vice-prefeito Gilson Menezes, eu começo assim lembrando, também faria o mesmo? O que você acha da coligação? Falar um pouco de política nesse sentido. Eu acho que realmente, para administrar, você tem que fazer alguns acordos. Eu não iria até longe demais. Eu fui chamado de cintura grossa, que eu não tinha molejo na cintura, e foi terrivelmente difícil por isso. Mas eu, como me chamaram de cintura grossa, eu realmente tive algumas dificuldades. Você não concorda, então, no geral, com o que o presidente disse? Fazer acordo com o diabo, eu não concordo muito, não. Eu acho que tem que ir, mas até um certo limite, na minha opinião. Tá certo. Agora, o Lula está fazendo um grande governo, tem melhorado a vida de muitos pobres no Brasil, sem dúvida nenhuma. Apoio o Lula, mas em algumas entrevistas, algumas coisas, ele fala, não sou obrigado a concordar. Não, tá certo, exatamente. Traçando um perfil político da pessoa do Gilson Menezes, sendo o primeiro prefeito do Partido dos Trabalhadores, inclusive numa cidade brasileira, como é que você vê, como é que você analisa todo esse acontecimento desde que você foi prefeito? Em que ano? A propósito, em que ano? Eleito em 1982, tomei posse em 83 e fui até 88. 88. Naquele tempo fui eleito para 6 anos. Né? Havia, na verdade, o mandato eram 6 anos. 6 anos, já foi eleito para 6 anos. A sua trajetória, ela passa de prefeito a deputado. Agora, também. eu sempre falei uma coisa,
é preferível ficar 2 anos com dinheiro do que 6 sem dinheiro. Eu governei sem dinheiro. Tanto na primeira como na segunda gestão, a minha administração eu não tive dinheiro. Você governou 2 vezes a cidade 2 de Diadema? vezes Diadema. Então, qual foi o outro ano? Foi 97 a 2000. Tá certo. Então, essa sua trajetória política, ela passa de prefeito a deputado. Fui eleito deputado em 90, fui até 96. Ganhei as eleições em Diadema e voltei para a prefeitura. Tá certo. Bom, então, você também acredita, às vezes, as dificuldades que foi enfrentada no passado, na sua gestão, a falta de dinheiro. Hoje, você vê Diadema melhor, Diadema com recursos para administrar bem? Não, o Diadema, nesse momento, está passando por uma situação muito difícil. Com esse negócio de sequestro de dinheiro, que tem sido sequestrado, foi sequestrado já 38 milhões. Para que se esclareça para o internauta, a cidade de Diadema está sofrendo o que chama de sequestro de dinheiro, na verdade, decisões judiciais que estão... O dinheiro que era para a administração está sendo tomado pela justiça para pagar alguma precatória. Precatória. O que é? São precatórios do passado. São desapropriações. Para você ter uma ideia, Dantas, tem desapropriação que, se fosse o valor de mercado hoje, vale 1 milhão. O precatório está em 12 milhões. Mas por que isso acontece? Porque nada mais no Brasil é reajustado igual precatório. Nada. Não tem nenhum reajuste em nada do que precatório. Tá certo. Bom, eu quero convidar também para esse bate-papo com o Gilson Menezes. Até Valdo Leitão já está prontinho ali para falar com a gente. O Ivan Brasil, você também, que é um... Inclusive o Ivan já vem aqui no programa, já veio algumas vezes. É um jornalista da cidade e conhece muito bem. Ivan, você começa a ouvir o Gilson Menezes falando que está dentro da administração pública da cidade de Diadema. Como é que você enxerga, no seu ponto de vista, essa situação do sequestro do dinheiro, essa dificuldade que tem a prefeitura de administrar a cidade? Com relação ao sequestro, porque assim, esse sequestro é em função de uma decisão judicial. Agora, é pagamento de uma dívida. Quando eu devo, eu tenho que pagar. Via de regra, se eu compro um carro, eu atraso a prestação, vou pagar os juros. Provavelmente não tão caro quanto o precatório. Porém, tem que ser pago. Essa dívida foi contraída devidamente pela administração do PT. Exatamente. Que é a atual administração da cidade. É isso, Ivan? Acho que não necessariamente, né? Não necessariamente, porque eu, quando fui prefeito no primeiro mandato, paguei todos os precatórios que caíram na minha gestão na primeira instância. Porque se for para a segunda instância, ninguém consegue mais pagar. Vira um valor extraordinário. Então eu tive a visão na época, eu era garoto quando assumi a prefeitura de Diadema, 33 anos. Mas eu tive a visão que eu teria que pagar, porque senão lá na frente ia ficar um preço absurdo. E paguei. Agora, eu sou favorável a pagar os precatórios, só que os valores são reajustados de uma maneira absurda. Isso não se recorre, não, Gilson? Recorre, mas a justiça aplica os valores absurdos. De forma absurda. Deixa eu entrar aqui no e-mail, o internauta. A gente tem um programa que é super rápido, super interativo, o internauta participa. Até Valdo Leitão, que já está pronto ali. Até Valdo, eu queria que você também entrasse nessa discussão para falar da administração e falar dos e-mails também que a gente está recebendo. Bom, tem bastante e-mail já e eu ia fazer uma pergunta para o doutor Gilson. Pode fazer. É o seguinte, eu queria perguntar para o doutor Gilson o seguinte: como é que ele se sente o bombardeio da oposição nos jornais, no Diário do Grande ABC, ABCD, jornal, né? Apesar que as pessoas de Diadema, né, foi aí feito um levantamento que apenas 3% lê jornal, né? Mas não deixa de não ser algo negativo, dizendo que o precatório é a herança do governo Gilson. Não, isso não é verdade. Tem alguns precatórios que foi da minha gestão. E eu desapropriei a área para fazer obras públicas necessárias. Escola, para transferir pessoas que estavam morando na beira do córrego. E aí virou precatório, né? Porque naquele tempo você fazia o seguinte: você pagava o valor venal e entrava na área. E depois era discutido pela justiça, que mandava para a prefeitura. E aí eu achei que foi uma falta de visão dos administradores que não pagaram na época do valor